O que acontece quando o reencontro mais esperado da vida de uma jovem se transforma em o seu pior pesadelo? Eu sou a Júlia e você está no Mistérios e Terror. Hoje nós vamos mergulhar nas profundezas de um caso que desafia a moral e a própria natureza humana. A trágica e perturbadora história de Kate Pledge. Um emaranhado de segredos de família e obsessão e um desfecho que ninguém poderia prever. Prepare-se, porque os detalhes desse caso são tão sombrios quanto reais. Steve Pleido nasceu em 1975 nos Estados Unidos. Antes de se tornar o centro desse crime, ele levava uma vida comum na Virgínia, trabalhando principalmente com serviços manuais, como a instalação de pisos e reparos domésticos. Ele conheceu Alyssa, que nasceu por volta de 1980, quando ambos ainda eram jovens. Eles se casaram em meados dos anos 90 e, em janeiro de 1998, na cidade de Richmond, nasceu a primeira filha do casal, Kate Rose Pleido. Naquela época, Steve e Alyssa alegaram que eram jovens demais e não possuíam estabilidade financeira ou emocional para criar um bebê. Por isso, entregaram Kate para a adoção. E com apenas 8 meses de vida, Kate foi adotada legalmente por Anthony e Kelly Fusco, um casal que vivia em Dover Place, Nova York. Ela cresceu sob o nome de Kate Rose Fusco, desenvolvendo uma personalidade criativa e um talento notável para as artes digitais, chegando a cursar o ensino médio com foco em design. Enquanto Kate crescia em Nova York, Steve e Alyssa continuaram casados na Virgínia e tiveram outras 2 filhas ao longo dos anos 2000. Steve trabalhava para sustentar a casa, mas o relacionamento com Alyssa já era descrito como instável. A dinâmica mudou completamente em 2016, quando Kate, ao completar 18 anos, usou as redes sociais para rastrear seus pais biológicos. O encontro inicial foi visto como um momento de cura, e Kate decidiu se mudar para a casa dos Pleido, na Virgínia, em agosto daquele ano, para recuperar os anos perdidos. No entanto, em poucos meses, a presença de Kate desencadeou um fim definitivo no casamento entre Steve e Alyssa. Steve, aos 41 anos, começou a desenvolver uma obsessão pela filha, dormindo no chão do quarto dela e assumindo um comportamento controlador. Após a saída de Alyssa de casa em novembro de 2016, Steve e Kate iniciaram o relacionamento que levaria à gravidez de setembro de 2017 e ao nascimento do bebê Bennett. A mudança de Kate para a volta da casa dos pais adotivos em Nova York ocorreu por uma combinação de intervenção judicial e deterioração do relacionamento com Steve. Em janeiro de 2018, quando a polícia descobriu o relacionamento entre pai e filha, devido às denúncias da mãe biológica, Alyssa, tanto Steve quanto Kate foram presos na Carolina do Norte. Para serem soltos sob fiança, o tribunal impôs condições extremamente rígidas. Uma das condições foi que o juiz determinou que Steve e Kate não poderiam ter nenhum tipo de contato um com o outro. Como eles moravam juntos na Carolina do Norte, a justiça exigiu que eles vivessem em estados diferentes para garantir o cumprimento da ordem. Por isso, Kate foi enviada de volta para Dover Plains, Nova York, para viver sob a custódia e supervisão dos seus pais adotivos, Anthony e Kelly Fusco. A segunda condição, que naquela época o bebê Bennett tinha apenas alguns meses de vida. Inicialmente, ele ficou com Kate em Nova York, mas devido às questões legais de acordo
de custódia temporária, enquanto aquele processo criminal avançava, a criança acabou retornando à Carolina do Norte para ficar sob os cuidados de Steve e da avó paterna. Isso criou uma distância física entre Kate e o filho, o que aumentou a tensão emocional da situação. E estando longe da influência constante e manipuladora de Steve, e sob o apoio dos pais adotivos que a criaram, Kate começou a processar a gravidade da situação em que estava envolvida. Esse período de afastamento geográfico foi crucial para que ela decidisse, na véspera do crime, ligar para Steve e comunicar que estava terminando o relacionamento de forma definitiva. Infelizmente, foi justamente essa tentativa de Kate de se libertar e seguir a vida com o apoio da família adotiva que serviu de gatilho para que Steve iniciasse um ataque violento. O assassinato ocorreu em uma sequência brutal de eventos no dia 12 de abril de 2018. Abrangendo 2 estados americanos e terminando em menos de 24 horas. Tudo começou após Kate, que estava morando com os pais adotivos, liga para Steve no dia anterior para terminar definitivamente o relacionamento. Steve, que estava em Knightdale, na Carolina do Norte, não aceitou o fim do vínculo obsessivo que mantinha com a filha. Na manhã do dia 12, Steve tirou a vida de seu filho de 7 meses, que estava sob seus cuidados na Carolina do Norte. Após o ato, ele deixou o corpo do bebê em casa e dirigiu por centenas de quilômetros em direção ao estado de Nova York, em busca de Kate. Ele estava armado com um fuzil de assalto e dirigia uma minivan Honda de cor azul. Por volta das 8h40 da manhã, Steve localizou o carro onde estava Kate e seu pai adotivo, em uma interseção na cidade de Dover, perto da fronteira com o estado de Connecticut. Steve emparelhou seu veículo e disparou várias vezes contra o automóvel das vítimas. Tanto Kate quanto Anthony faleceram no local, atingidos pelos disparos antes mesmo de conseguirem reagir. Após o ataque, Steve fugiu cruzando a fronteira para o estado de Nova York. A polícia iniciou uma busca intensiva e poucas horas depois encontrou a minivan azul estacionada em uma área de serviço em Dover. Dentro do veículo, os policiais encontraram Steve sem vida e com ferimento por arma de fogo auto-infligido. Antes de tirar a própria vida, ele havia ligado para sua mãe confessando que havia tirado a vida do bebê e que estava a caminho de confrontar Kate. O crime chocou as autoridades pela rapidez e pela frieza do planejamento, encerrando uma história de manipulação e abuso com o falecimento de todos os envolvidos diretamente no núcleo familiar. A história de Kate nos deixa com uma pergunta incômoda. Até onde vai a escuridão da mente humana quando a obsessão substitui o afeto? Esse foi mais um episódio aqui no canal. Se você quer continuar explorando os casos mais bizarros e as histórias que o mundo tenta esquecer, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like. Eu te vejo em um próximo mistério. Fiquem seguros. Tchau!